Oi meninas, quanto tempo, né? Então, hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu parto e os 10 dias do Gabriel. Bom, eu não ia gravar esse vídeo sobre o meu parto, eu ia falar só dos 10 dias do Gabriel. Porque meu parto foi um pouco traumático, um pouco não, muito traumático. Mas a pedido de algumas meninas, olha, se eu ficar balançando pra lá e pra cá é por causa do Gabriel, que tá aqui no colo. A pedido de algumas, eu vim gravar esse vídeo. Então, como eu disse pra vocês, tinha marcado a indução pra dia 1, na quinta-feira, pra me dar entrada no hospital. Eu fui na quinta-feira à noite, dei entrada no hospital às 8h30, 8h40 da noite. Cheguei lá, fez aquele processo do CTG, fizeram o toque, fizeram várias perguntas para dar entrada, né? Depois foram me despachar 1h da manhã pro quarto. Meu esposo não poderia entrar no quarto. Só deixaram ele entrar para pôr as malas porque eu não podia carregar as malas. E tinha 2 malas grandes, né? A minha e a do Gabriel. Então deixaram ele entrar, mas só chegou, deixou a mala e saiu. No outro dia pela manhã, às 6 da manhã, já me acordaram e começaram o processo da indução. Veio uma enfermeira e colocou, né, um remédio. Eu acho que foi um pozinho que ela colocou, introduziu na vagina, né? E me ligou ao CTG de novo e eu não podia levantar durante 3 horas. Não podia ir à casa de banho, não podia fazer nada. Tinha que ficar ali deitada. Se eu quisesse ir à casa de banho, eu tinha que tocar a campainha e pedir as enfermeiras para vir, elas traziam tipo um pinico, né? Aqui chama comadre, sei lá, o nome deles lá é outro, mas no Brasil fala comadre, né? Coisa mais chata aquilo, nossa, coisa horrorosa, você tem que fazer xixi deitada. Eu nunca vi isso na minha vida. E durante 3 horas eu não podia levantar. Eles colocaram o remédio, colocaram o soro e tudo mais. E aquilo não estava fazendo efeito nenhum. Eu fiquei o dia todo e não tinha contração, não tinha dilatação, não tinha nada. Aí mais tarde vieram de novo, já era para ir umas 5 ou 6 da tarde. Vieram e veio outra, agora dessa vez veio a médica mesmo e colocou, e dessa vez ela colocou o gel. Assim que ela colocou, parece que o negócio foi imediato. Eu comecei a sentir contrações. Comecei a sentir contrações muito fortes mesmo. E o horário da visita era da 12h às 8h. Então tava dando a hora do meu esposo ir embora. E eu ia ficar ali sozinha sentindo dor. Eu fiquei ali sozinha sentindo dor. E eu tava aflita porque não podia levantar. Eu tava aflita. Espera um pouquinho que eu já volto. Então, voltando. Eu fiquei ali, né, agonizando a dor sozinha. E teve um momento que eu já não estava aguentando mais de tanta dor. Eu comecei a chorar. E chorar alto. Eu toquei a campainha e as enfermeiras veio. Elas tentavam me acalmar, mas a dor era tanto que eu não conseguia. Eu entrei mesmo em desespero. E daí vieram, fizeram o toque e eu estava com 3 centímetros de dilatação. E então me levaram pro bloco de parto. Eu falei assim, se estão me levando, só que eles não me falaram quanto que eu tava de dilatação. Aí eu pensei comigo, se eu tô indo pro bloco de parto, eu já devo estar com dilatação, né, suficiente pra ter o parto. Me levaram pro bloco de parto. Falaram que ia chamar, né, o meu esposo e a minha mãe. E antes deles chamarem, eu já liguei pro meu esposo e falei, pode vir porque eu já estão me levando pro bloco de parto. E rapidinho eles chegaram lá. E eu fiquei num quarto sozinha, me deixaram lá largada, sentindo dor. Depois de muito tempo veio o anestesista
e mandou ficar naquela posição, né, abaixada e tal, que ele ia aplicar a anestesia nas costas. E nisso eu tava ligada no CTG e tudo mais, no soro, e eles começaram a aplicar. E minha mãe chegou, meu esposo não ia assistir o parto, porque ele não aguenta ver as pessoas sentindo dor, né? E pra ele ia ser muito complicado me ver ali agonizando de dor e não poder fazer nada. Então, ficou combinado da minha mãe assistir o parto. E pronto, a minha mãe ficou ali comigo. A anestesia só fazia efeito durante 2 ou 3 horas, parece, uma coisa assim. E quando ia acabando, vinha aquela dor mesmo imensa. Eu começava a gritar. Eu não aguentava. Eu respirava fundo, tentava aguentar, mas tinha horas já que eu não conseguia, eu estava perdendo as forças já. E essa agonia foi até o sábado de manhã. Quando deu o sábado de manhã, a anestesia já não estava fazendo efeito. Quando passava o efeito, eles vinham e aplicavam de novo a epidural, mas já não estava fazendo efeito. E teve um momento, era acho que umas 5 ou 6 horas da manhã no sábado já, e eu comecei a gritar de dor, e a minha mãe vendo aquela agonia, minha mãe começou a apertar a campainha, e as enfermeiras não vinham, ninguém vinha, e ela começou a entrar em desespero ao me ver ali gritando de dor, porque tava uma dor insuportável mesmo, gente. E ela começou a apertar a campainha, apertou umas 10 vezes, a enfermeira veio e falou que ela não podia fazer aquilo, que ela não estava me ajudando fazendo aquilo, que ela tinha que me dar força. E ela pegou e falou assim: eu não estou ajudando minha filha, vocês muito menos, porque vocês estão deixando ela morrer aqui de dor e não estão fazendo nada. E ela virou as costas, a enfermeira virou as costas e saiu e deixou minha mãe falando sozinha. Minha mãe saiu no corredor e começou a pedir ajuda, falou que se não tinha um médico para me atender, porque se não tivesse médico para me atender, que era para eles ter falado, porque minha mãe ia me levar para outro hospital. E depois, passado horas, elas veio e aplicou outra anestesia, e eu comecei a vomitar tudo, porque os medicamentos já não estavam me fazendo efeito nenhum. E eu vomitei aquilo tudo, joguei tudo para fora. E quando o médico chegou, ele disse assim, pediu desculpa para minha mãe e falou assim: já era para ter feito uma cesárea, porque ela não tem dilatação. Eu já estava 2 dias, né, seguido na indução e não estava tendo efeito nenhum. De 3 centímetros eu evoluí para 4, quer dizer, eu não estava tendo, e era por hora, pelo que eles falaram, era 1 centímetro por hora para dilatar. E eu já estava quase 2 dias inteiro e só com 4 centímetros de dilatação. E o médico disse assim: eu vou ali na outra sala conversar com outro médico e já volto. A dor da sua filha vai passar, não está abandonada não. E eu nessa hora, até a dor parece que até passou, eu fiquei feliz, falei: pronto, a minha agonia vai acabar. Quem disse? O médico sumiu, gente, sumiu. Foi para outra sala e sumiu. Foi fazer outros partos na minha frente e me deixou lá agonizando de dor. Veio umas enfermeiras, quando viu que eu já não estava aguentando, porque eu estava gritando de dor dentro daquele hospital. Eu fiz mesmo escândalo, eu falava, bem, vou dizer pra você, eu não imaginava que o meu parto seria tão sofrido. Porque eu imaginei chegar no hospital, ter o meu filho normal e vir para casa. Imaginei ficar pelo menos só 2 dias no hospital. E não foi bem assim. As enfermeiras veio, né, fez o toque. Aí veio uma enfermeira que essa mesmo era amada da história. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Essa enfermeira judiou bem de mim. Eu pude ver a discriminação nos olhos dela. Ela estourou minha bolsa e eu comecei a perder muito sangue. Ela estourou minha bolsa e saiu pra lá. E depois vieram outras enfermeiras e a minha mãe ali já estava agoniada, coitada, e meu esposo só mandando mensagem, ligando para ela, falando para ela manter ele informado de tudo. Ele estava desesperado lá fora. E as enfermeiras veio e me colocou de cocada, puxou assim uma parte da cama, porque se o bebê descesse, cai ali em cima, né? Me colocaram de cocada
e me mandava fazer força, só que eu só tinha 4 centímetros de dilatação. Como é que eu ia ter um bebê com 4 centímetros de dilatação? E antes disso, quando eu dei entrada no hospital, o médico me perguntou qual era a data da minha última ecografia. E eu disse pra ele que foi 30 de março. E ele perguntou quanto que meu bebê pesava nessa altura. Eu falei que ele já estava com 3,2 kg. Eu estava de 7 meses. Então, para os 9 meses, ele engordou e engordou muito. E pelo toque, dava para saber, porque pelas minhas consultas, as minhas últimas consultas lá, o médico toda vez fazia o toque e ele falava que o colo do útero estava grosso, que eu não tinha dilatação, que as minhas contrações, eu tinha contração, mas era mesmo pouca. Então, e ele sabia que o bebê era grande e que eu não tinha condições de ter um parto normal. E elas me deixaram lá fazendo força e saíram, me deixaram sozinha com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, esse menino é muito grande, eu não vou dar conta de ter um parto normal. E a minha mãe me vendo ali naquela situação, foi mesmo muito difícil. E depois de muitas horas, já era quase meio-dia, eles vieram, eu comecei a dar eclâmpsia, comecei a roxear dos pés, as minhas pernas já estavam ficando roxas e eu estava vomitando os medicamentos todos. E depois, quando viram a minha situação mesmo, eu estava perdendo muito sangue. Quando viram a minha situação, aí chamaram os médicos, as enfermeiras chamou o médico, ele veio e me levou pro bloco de esquia, para outra sala de esquia fazer uma cirurgia, uma cesárea. E quando chegou lá, simplesmente ele não partiu para cesárea. E essa tal enfermeira que estourou minha bolsa, ela disse assim, antes, né? Quando minha mãe viu minha dor, minha mãe perguntou pra ela assim, quanto que custa uma cesárea? Ela falou assim, não, minha senhora, nós não estamos falando de dinheiro, a gente só faz cesárea em último caso. Só que, como o médico tinha dito, já era para ter feito uma cesárea desde o início. E ele estava tentando me forçar a ter um parto normal. E ela falou assim, mas falando de preço, é uns 1.200 euros. Aí, depois quando ela saiu, minha mãe falou assim, será que a sua vida e a vida do meu neto vale 1.200 euros? Será que o país de Portugal está tão falido assim que o Estado não pode pagar uma cesárea, né? Minha mãe ficou mesmo irada com aquela situação. E essa mesma enfermeira, ela não é nem portuguesa, eu acho que é até japonesa, sei lá o que é aquilo, chinesa, não sei. Mas ela não é portuguesa. E ela pegou e virou a outra enfermeira, ela fazia o toque em mim, gente, o toque que ela fazia não era normal. Ela não enfiava só o dedo, como é de costume, né? Ela enfiava a mão toda dentro de mim. A mão fechada, às vezes, e às vezes ela enfiava as duas mãos e abria, assim, e tentava puxar a cabeça do meu filho. E eu gritava de dor, porque aquela dor era insuportável. Eu falava pra ela, você tá me arrebentando por dentro, eu já não tô aguentando mais. E depois, quando os médicos foram me levar pra fazer a cesárea, ela foi junto. E quando chegou lá, eles ainda, ao invés de partir direto para cesárea, eles ainda tentaram me forçar a ter o parto normal, né? Eles amarraram minhas pernas. Foi até bom para eles ter amarrado minhas pernas, porque se tivesse solto eu tinha dado 2 pernas na cara daquela mulher, porque o que ela fez comigo não se faz com ninguém. Nem com um cachorro. Um cachorro aqui em Portugal tem melhor tratamento do que eu tive, porque se você bater num cachorro aqui na rua e alguém vê, eles chamam GNR e te dá uma multa e quando não te leva preso. E eu naquele hospital fui tratado pior que um cachorro. E ela dizia assim, as outras enfermeiras falavam pra ela, né, que eu tava sofrendo, e ela falava assim, brasileira tem que sofrer mesmo, brasileira tem que sofrer. Falava desse jeito, eu escutava ela dizendo aquilo me doía por dentro. Eu falava, essa mulher vai me matar porque eu sou brasileira. E juntou 2 médicos e uniu os braços e apertava minha barriga e mandava eu fazer força. E eu fazia força e segurava no ferro, só que eu já não estava aguentando mais. E ela tentou puxar o meu filho com a ventosa. E até ele nasceu com a cabeça até machucada, assim.
nasceu, deu uma bolha d'água mesmo. Depois eu não sei se eles estouraram aquela bolsa, aquela coisa d'água, e virou um machucado. Até hoje está um pouquinho machucado ainda a cabeça dele. Mas ela viu que não ia dar para puxar, mesmo com a ventosa não daria para puxar ele. Então fizeram o parto cesárea. Mas também, quando eu pensei que eles falaram ia fazer a cesárea, né, eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quem disse, gente? Eles passaram tipo um gel na minha barriga. Só que eles não esperaram nem fazer efeito. Eles já foram cortando. Eu senti tudo. Eles me cortando, me abrindo. Foi uma coisa assim horrível. Eu vivi uma verdadeira cena de terror ali dentro daquele hospital. Quando eu fui sentir meu corpo dormente, eles abriram mais do que o normal, né? Porque meu filho era grande. Meu filho nasceu com 4,775 kg e 53 centímetros. Ele era mesmo grande. Ele nasceu com o peso de um menino de 2, 3 meses. E eles me abriam mais do que o normal, né? E quando eu fui sentir meu corpo dormente, mesmo anestesiado, foi depois que tiraram ele. Eu até adormeci. E eu via tudo, porque tinha tipo um... Eu não sei se aquilo era uma luz, mas ela refletia, era tipo um espelho. E eu vi tudo, eles me abrindo e senti cortando por dentro, aquilo queimava, eles abriam a minha carne. E aquilo foi horrível. Vou falar bem a verdade pra vocês. Pra mim vir contar isso aqui e lembrar de tudo que eu vivi dentro daquele hospital, tá sendo muito difícil. Depois disso, se não bastasse, depois disso tudo que eu passei, as enfermeiras, depois que me levaram pro quarto, né, eles não deixaram a minha mãe assistir o parto depois disso, porque eles viram que ela estava mesmo desesperada, né, e também porque eles queriam ainda tentar fazer o parto normal quando chegasse lá na sala. Porque a minha mãe estando ali, ela não ia deixar ter o parto normal, porque o médico já tinha dito que não dava para ter parto normal. Então eles expulsaram ela, praticamente expulsaram ela da sala, falou que ela não poderia assistir o parto, que agora seria uma cesárea. E quando chegou lá não foi bem assim, né? E a minha mãe saiu pra fora desesperada e falou pro meu marido que estava se passando, ele também ficou muito desesperado lá fora. E depois, quando me levaram pro quarto, elas judiaram ainda bastante de mim. Que elas iam toda hora lá no quarto, apertavam minha barriga, palpavam aquilo, doía tanto. Elas diziam que era pra ver a perda de sangue. E eu perdi muito sangue. E por causa disso, eu fiquei uma semana internada no hospital. Eu queria vir logo pra minha casa, eu já estava entrando em desespero, eu não aguentava mais estar naquele hospital. E depois, quando eu achei que eu ia ter alta, né, que eles disseram provavelmente que eu ia ter alta na quarta-feira. Aí veio, né, eu tava tendo febre por causa das perdas de sangue e isso, por causa dos medicamentos, eu já tava muito fraca. E eles disseram que por causa da febre meu filho poderia ter uma infecção. E levaram ele para uma sala e colocaram na incubadora, dizendo que seria só uma possibilidade, né? Graças a Deus realmente foi uma possibilidade, mas pra mim, ver o meu filho dentro daquela incubadora, cheia de aparelho, foi muito difícil, muito dolorido. E eu disse assim, se o meu filho tiver alguma coisa, por causa de tanto medicamento que eles me deram, eu vou processar esse hospital. E realmente a gente assinamos o livro de reclamação, né? A minha mãe fez a reclamação do quanto maltratada eu fui naquele lugar. Eu também escrevi umas folhas e a gente escreveu no livro de reclamação. E eles disseram que vão enviar uma carta para ver o que deu, mas eu sei que não vai dar nada, porque a gente é brasileiro, como eles mesmos dizem. Brasileiro para eles não tem valor nenhum. Alguns portugueses, não são todos, gente, tratam os brasileiros muito bem e não tem preconceito nenhum. Trata como se a gente fosse um deles. Mas tem outros que só misericórdia de Deus mesmo. Eles tratam a gente pior do que um animal.
nesse lugar. Eu já fui muito maltratada aqui e agora essa foi a pior de todas que eu passei aqui em Portugal. Essa foi a pior de todas. E eu não me conformo. Até hoje eu não me conformo como eu fui maltratada naquele lugar. Mas graças a Deus eu recebi. Depois, quando eles disseram que o meu filho não tinha nada, aí veio pro meu lado. Tipo que eles queriam me prender naquele hospital de todo jeito. Como se não bastasse eu ter sofrido tanto, eles queriam me prender lá mais um pouco. E eu fiquei lá mais um dia. Porque eu tinha perdido muito sangue, então eles disseram que eu tava com infecção e não sei o que e tal. Eu tive que ficar lá mais um dia tomando soro e outros remédios, né? Antibióticos. E depois, na quinta-feira, finalmente eles me deram alta, mas também me deram alta na parte da tarde. Eu tava esperando que eu ia receber alta pelo menos ao meio-dia, né? E eles não queriam me dar alta de jeito nenhum. Mas graças a Deus, hoje eu tô aqui, meu filho tá aqui, graças a Deus tá muito bem. Outra coisa que me aconteceu também, ele não pega no peito, eu não sei se foi alguma coisa por causa da cesárea e isso, mas ele não pega no peito. Pra mim também foi muito dolorido ver os médicos, né, os enfermeiros, dando uma madeira pra ele e um leite ainda que nem era meu, e eu queria que ele pegasse no peito, ele não pegava. Mas hoje eu não tô dando no peito porque ele não pega, mas eu tenho tirado meu leite com a bomba e dado na mamadeira pra ele. Pelo menos o meu leite ele tá tomando. Ele não pega no peito, mas ele toma o meu leite. E graças a Deus a gente tá bem, né? Agora é superar tudo que passou. Foi bem traumático que eu passei, eu não desejo pra ninguém, porque eu não imaginava que seria assim. Mesmo que fosse uma cesárea, eu pensava na minha cabeça, né? Mesmo que for uma cesárea, eu não vou passar pelo que eu passei, né? Nunca imaginava que eu ia passar pelo que eu passei. E depois os médicos disseram, eu ouvi eles dizendo, né? Eles não disseram pra me escutar, eles tentaram cochichar, mas eu escutei. Eles dizendo assim, um médico brigando com a médica que queria me obrigar a ter o parto normal. Ele falou assim, era pra ela ter tido cesárea desde o início. Se ela tivesse o parto normal como vocês queriam fazer, se você tivesse conseguido puxar o menino pela ventosa, era ele nascer e ela morrer, porque ia dar eclâmpsia nela, ela ia ter hemorragia e ia morrer. Eu escutei eles falando isso. Então, eu agradeço mesmo a Deus, porque Deus entrou com providência, Ele escutou o meu grito, o meu desespero, e eles fizeram a cesárea. Porque apesar de tanta dor, eu hoje estou aqui, né? Para a glória de Deus. Então, é isso. O Gabriel é bem sossegadinho quando ele quer, né? Os primeiros dias ele dormia muito. Tinha até uma moça que ficou comigo no hospital, porque lá são quartos únicos, mas como estava muito cheio, eles estavam colocando de 2 em 2. E a bebê dela chorava muito, muito mesmo. E ela falava assim, ainda bem que o seu bebê não chora, ele só chora quando quer mamar, porque ele dormia, mas ele dormia muito mesmo. Mas agora que veio pra casa, ele dorme de dia, mas à noite, oh Jesus. Mas é por causa da cólica, né? Eu até comprei, meu esposo, meninas, voltando ao que eu tava falando, meu esposo até comprou um remedinho pra ele, pra cólica, que as enfermeiras estavam dando pra ele no hospital, que é um remedinho bem doce, esse remedinho aqui, Aero, o nome dele. E inclusive, para ele pegar no peito no hospital, já colocaram até isso no meu peito, que é um remédio doce, né? Eles colocam para tapear as crianças mesmo. Aí, pingou no meu peito, ele não pegou. Eu tentei o bico de silicone, ele não pegou. Sempre que colocava ele no meu peito, ele arrumava um desespero. Ele é um pouquinho preguiçoso para fazer a sucção, né?
Eu tentei o bico de silicone porque como ele pega na chupeta e pega na mamadeira, eu achei que com o bico de silicone pegava, mas também não pegou. Mas pelo menos ele tá mamando do meu leite, né? Meu esposo comprou a bomba, pagou 130 euros, né? Achei um absurdo. Mas pro filho da gente, a gente tenta fazer o melhor, né? E vale a pena porque o leite materno ajuda muito, né? E eu também não ia aguentar, depois de tanta coisa, ver meu filho mamando outro leite que não fosse o meu. E graças a Deus ele mama bem. Né, filho? Já até acordou aqui. Tá olhando pra casa da mamãe. Quer dar oi pras meninas? Vamos dar oi pras meninas? Eu tô dormindo, mãe. Eu quero dormir. Ó. Tá até com o chupetão na boca. Então, antes que você fique nervoso. Dá oi pras meninas. Olha, menina. Como eu sou grandão, eu nasci gordo mesmo. Eu nasci gordo. Nasci com um tamanho de menina de uns 3 meses. As enfermeiras iam lá me namorar no quarto lá, porque não acreditavam no meu tamanho. Ninguém acreditava no tamanho dele. E foi isso, meninos, o processo que eu passei, nem pra quem queria saber. Do minhoco. Ai, gente. É isso então, meninas. Se eu esqueci alguma coisa, conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou comentando, né? Vou falando mais um pouquinho, mas em princípio eu acho que foi isso. Não chora, bebê. Vou tentar fazer ele dormir, que hoje ele tá bem chateadinho da vida, né, filho? Já fomos no médico hoje, na consulta, né? Se comportou bem. Tirando que, quando eu tirei a fralda dele, que a enfermeira ia pesar ele mijou na cara da enfermeira. Né, filho? Fica mexendo no meu pipi. Eu quero fazer xixi mesmo, eu faço xixi na cara de quem for. Então é isso, meninas. Beijinhos e tchau, tchau.